Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos mais uma vez a este encontro semanal para o Evangelho no Lar, em nome da Sociedade Espírita Obreiros do Senhor. Vamos dar início com a leitura de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que servirá para a nossa preparação interior e também como introdução ao nosso estudo de hoje. Essa mensagem tem como título Vidas Sucessivas. Não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. João, capítulo 3, versículo 7. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca aos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços do sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de aprenderem a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção do temporário esquecimento. E assim, convido a todos para, nesse momento, levarmos o nosso pensamento ao nosso íntimo, e aí, a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, para a nossa prece inicial. Abençoa-nos, Senhor, os propósitos desta noite, ilumina-nos o entendimento, dá-nos a compreensão necessária para que possamos aproveitar essa oportunidade para nosso crescimento, para nosso melhoramento, e pedimos que as tuas bênçãos nos envolvam os nossos lares, as nossas famílias, que possamos todos receber os benefícios desse Evangelho no lar desta noite. Que assim seja. Então hoje vamos fazer algumas reflexões sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, enfocando os laços de família nos itens 18 a 23. Logo de imediato, nos vem a pergunta quem são os espíritos que formam a nossa família? Todos fomos criados simples e ignorantes, ou seja, sem o saber, sem o conhecimento e com todas as potencialidades em estado latente. Ao longo do tempo, seguimos evoluindo nos aspectos intelectual e moral, alternando estágios nos planos espiritual e material. Pouco a pouco, fomos desenvolvendo o livre-arbítrio e assumindo responsabilidades em relação a nós mesmos e também em relação aos que conosco convivem. Nem sempre acertamos em nossas decisões e atitudes, e necessária se faz a corrigenda para o aprendizado. Como na figura do semeador, que sai para semear na encarnação, e no seu retorno efetua a colheita, analisando os resultados, avaliando os acertos e erros, identificando o que é bom e o que precisa melhorar, se prepara para a nova semeadura na carne,
pelos benfeitores espirituais. No item 11 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos que o espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. A reencarnação é lei divina. É um recurso valioso que a misericórdia divina nos oferece para que, unidos pelas nossas afinidades e necessidades, esquecidos momentaneamente do passado, mas com as tendências no coração, possamos retomar o caminho, nos reconciliando e progredindo juntos. Assim, a reencarnação não é castigo, é uma grande bênção, rica de possibilidades e que, se soubermos aproveitá-las, daremos um grande passo na nossa evolução, a caminho da plenitude. Uma vez que as condições dos espíritos variam ao infinito, o processo reencarnatório também varia ao infinito, atendendo às particularidades de cada um. É muito individual, mas no estágio evolutivo em que nos encontramos, temos numa mesma encarnação provas, expiações e missões. As provas inerentes ao nosso aprendizado, as expiações relacionadas às atitudes equivocadas do passado e missões, onde o Pai nos concede tarefas específicas dentro das nossas possibilidades nas mais diversas áreas da atividade humana, destacando-se a maternidade e a paternidade como de mais alta responsabilidade. Às vezes ouvimos alguém dizer que não pediu para nascer. Realmente, existem reencarnações compulsórias, que são impostas pela lei de causa e efeito. Mas, de modo geral, pediu sim. Todos pedimos, e muitas vezes até imploramos. Ninguém nasce num lar que não foi planejado, e esse planejamento é bem complexo. Necessitamos sempre da assistência dos nossos mentores espirituais, que, na verdade, conduzem o processo em suas várias etapas. O grau da nossa participação depende do nosso livre-arbítrio, que é determinado pela nossa evolução. Vou ler uma questão do Livro dos Espíritos que é muito esclarecedora a respeito da escolha das provas. A questão 259. Kardec pergunta aos espíritos: do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? A resposta dos espíritos: todas não, porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São, muitas vezes, consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes de que lhe depararão, mas ignora se verificar este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que nem caias, se fores bastante prudente. Se, ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, como vulgarmente se diz. Assim, escolhemos o caminho, mas os detalhes correm das escolhas que fazemos diante de cada situação que enfrentamos. Ao fazermos uma escolha, geramos novas possibilidades, e ao escolhermos uma, geramos outras possibilidades, e assim por diante, numa sequência de causas e efeitos.
Muitos intercederam e trabalharam pela nossa reencarnação. E outros tantos entes queridos que velam por nós, nos auxiliando nas nossas lutas, com suas vibrações de coragem e bom ânimo. E temos também aqueles que reencarnam na família ou próximos, de modo a nos oferecer o suporte necessário para o sucesso da presente empreitada, cujos primeiros passos ocorrem dentro do lar. As famílias espirituais são sempre mais numerosas e formadas pela afinidade, afeição e simpatia entre os seus membros. As famílias materiais são formadas pelos laços da consanguinidade, com poucos espíritos reunidos para as necessidades evolutivas. São núcleos de educação e regeneração, instituições divinas, onde somos chamados a dividir, compartilhar, renunciar, amar e perdoar sempre, exercitando e desenvolvendo as virtudes e nos capacitando, assim, ao cumprimento do programa estabelecido no planejamento do qual participamos. Temos que fazer a nossa parte. A tarefa, dentro da nossa própria casa, ocupa lugar de grande importância nesse planejamento. Como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, e se alguém não tiver cuidado dos seus, principalmente os da sua casa, este negou a sua fé. Que Jesus nos abençoe nossos lares, abençoe a nossa família e com muita paz a todos. E assim, convido para a nossa prece de encerramento, pedindo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, a permissão para que os bons espíritos possam nos assistir, visitar os nossos lares, trazendo-nos as energias renovadoras para o nosso refazimento, para a nossa renovação. E assim, pedimos, Senhor, que possamos receber sempre a assistência que necessitamos na nossa caminhada, na nossa jornada. E, sobretudo, nesse momento, pedimos as bênçãos e a proteção para nossas famílias, que possamos, assim, mantermos sempre o nosso lar protegido das más influências, das más energias, e assim temos a paz e a harmonia em nossos corações. Que assim seja. Agradecemos a participação de todos, uma boa noite e até a próxima semana.